Bom dia. Desde já quero agradecer pelas orações. Hoje amanheci muito melhor do que amanheci ontem, né? Então, graças a Deus por isso, e tenho certeza, como alguns já me falaram, muito grato pelas suas orações. Deus respondeu, tá certo? Então, uma bênção poder estar aqui, agora com um pouco mais de saúde. Pois bem, nós estamos falando sobre a igreja e a missão de Deus. Ontem nós começamos a nossa jornada no livro do Antigo Testamento, um livro curto, mas impactante, o livro do profeta Jonas, e ontem nós observamos o capítulo 1. Agora, imagine se um dia Deus dissesse: escutem, estou cansado das suas orações. São bilhões e bilhões de pedidos todos os dias. E novos pedidos não param nunca de chegar aos meus ouvidos. Façam o seguinte, a partir de hoje, eu atenderei apenas um pedido de cada ser humano em toda a sua vida. Portanto, pensem bem, muito bem, antes de fazer o seu pedido. O que você pediria? É certo que muita gente pediria coisas realmente importantes, como, por exemplo, a volta de um filho, a cura de alguém que está em um estado terminal. Mas, certamente, muitas pessoas gastariam seu único pedido em vaidades, em ilusões, como prazer, beleza, riqueza, fama, poder. Uma vez o rei Davi ele fez a seguinte oração no Salmo 27, verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. No capítulo 2, Jonas estava em uma situação semelhante. Após a tentativa fracassada de fugir da presença do Senhor, ele é engolido por um grande peixe e ele está nas profundezas do mar. Na sua imaginação, aquele poderia muito bem ser o último momento da sua vida. Nós temos no capítulo 2 de Jonas uma cena do profeta no que poderia muito bem ser o seu último momento de vida. E Jonas estaria fazendo o seu último pedido a Deus. O que foi que Jonas pediu? Se no capítulo 1 nós temos a fuga do profeta, aqui no capítulo 2 nós temos a oração. E é isso que nós iremos observar nesse momento. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jonas, no capítulo 2. Esse é o capítulo que nós iremos abordar hoje pela manhã. Olha comigo, Jonas, capítulo 2. Vamos ler apenas os primeiros versículos do capítulo 2. Dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, seu Deus, e disse: em meu desespero, clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer pela oportunidade de ter a Tua palavra diante de nós. Queremos pedir, ó Deus, que pela atuação do Espírito Santo, Senhor, derrame a Tua graça, Tua misericórdia sobre nós, que possamos de fato aprender aquilo que o Senhor quer que nós aprendamos. E de fato coloquemos em prática a Tua vontade, Senhor. É isso que te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Nós terminamos o capítulo 1 com a informação de que o Senhor enviou um animal para salvar o seu profeta do afogamento. O que aconteceu com Jonas e o grande peixe. As histórias que são contadas a respeito desse episódio, muitas vezes, é que Jonas desobedeceu a Deus e foi engolido pelo peixe.
A princípio, a impressão que nós temos é a de que o peixe é um instrumento de punição divina. Nós falamos isso ontem. O grande peixe está ali como um instrumento de Deus para executar a sua punição diante da rebelião de Jonas. Poderíamos pensar assim. Mas não. Não é exatamente isso que nós observamos no capítulo 2 do livro do profeta Jonas. Em sua oração, o profeta naufragado reconhece no grande peixe, na verdade, um instrumento da salvação de Deus. Ele diz isso no verso 9. Sem ele, sem o peixe, o profeta Jonas teria se afogado. Ele teria morrido. Quando nós observamos com um pouco mais de cuidado a oração de Jonas, podemos perceber o quanto ela é instrutiva para nós. Em sua oração, Jonas utiliza uma linguagem teologicamente correta. Teoricamente, não há nada de errado quanto à doutrina. Em toda a oração de Jonas, você pode perceber isso. Em quase todas as linhas desse poema, desse salmo, na verdade, no capítulo 2, nós notamos que o conteúdo é resultado de outros salmos bíblicos. Nós iremos notar isso. Jonas está com a sua mente encharcada, sem trocadilhos, do saltério. E ele expressa para Deus em sua oração o que está na sua mente. Então olha comigo aí, a partir do versículo 2. A partir do versículo 2, nós temos o início desse salmo. Nós temos o início desse poema. Um salmo que é tanto de lamento como de ação de graça. E ele começa esse salmo lamentando. Ele começa esse salmo expressando o seu lamento pela situação atual que ele está enfrentando, que lhe traz tanto desespero. Então, olha comigo o versículo 2. Na minha angústia, clamei ao Senhor. Ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei, e tu me ouvistes a voz. Nesse salmo, nós podemos perceber que Jonas poderia estar muito bem pensando em outros salmos. Nesse primeiro versículo, no versículo de número 2, nós podemos observar claramente uma referência ao Salmo 120, verso 1, e ao Salmo 31, versículo 22. Por exemplo, o Salmo 120, você pode olhar aí a oração de Jonas, mas escute o Salmo 120 olhando para o Salmo de Jonas. Na minha angústia, clamo ao Senhor, e Ele me ouve. É isso que diz no Salmo 120, versículo 1. No Salmo 31, versículo 22, diz: eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, mas tu ouviste a voz das minhas súplicas quando clamei por socorro. Consegue perceber como esses salmos parecem estar na mente de Jonas e ele expressa aqui? Aqui, Jonas, ele faz uma espécie de sumário sobre a recente experiência que terminou no ventre do peixe. Ele diz, na minha angústia. Jonas reconhece que a sua situação é extremamente desesperadora. Como estamos falando de poesia hebraica, o uso de paralelismo é abundante em todo esse gênero. Aqui não é diferente. Jonas faz um paralelo entre angústia e o ventre do abismo, você pode perceber aí. Angústia e ventre do abismo estão em paralelos. Uma expressão está em paralela à outra. Isso mostra que a angústia do profeta Jonas está ligado diretamente à presente situação dele, onde ele por pouco não teve de encarar literalmente a morte. Essa foi uma experiência terrível do profeta. Imagine você em uma experiência dessa. Nós muitas vezes lemos o relato e nós não nos transportamos para aquele ambiente, mas imagine você nessa situação. Certamente uma experiência terrível. Não sei se você viu, mas recentemente um homem estava em um bote e ele foi engolido por uma baleia jubarte. Logo em seguida, ele saiu, mas poucos segundos, mas uma coisa terrível. Imagine Jonas.
3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O que mais se pode fazer em uma situação como essa, a não ser orar? Jonas foi forçado a orar. Deus o forçou a buscá-lo em oração. É nesse momento que, pela primeira vez, nós lemos que Jonas orou a Deus. Desde o início do livro, o profeta não dirige uma palavra sequer ao Senhor. Nem mesmo quando os marinheiros insistem para que ele clame ao seu Deus, assim como eles estavam clamando aos seus deuses. Mas nesse momento ele orou. Deus o forçou a orar. Deus o forçou a perceber que ele deveria orar. Ele gritou em desespero, então. Ele bradou do ventre do abismo, literalmente na barriga do Sheol, da morte. Jonas está nas profundezas do mar. Nós não sabemos a profundidade, isso não é importante. Mas ele sabe que o lugar é como um lugar dos mortos. Esse lugar é como um monstro gigantesco, insaciável, que traga as suas vítimas. Foi de lá, desse lugar, das profundezas do mar, que ele alçou a sua voz em aflição, que ele lançou a sua voz a Deus em desespero. No versículo 3, Jonas prossegue e diz: pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Aqui, mais uma vez, nós podemos perceber a utilização de outros salmos. Você pode olhar para o Salmo de Jonas enquanto escuta, por exemplo, eu recitando aqui o Salmo 102, verso 10. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste. E Jonas diz que ele foi lançado no profundo. Ou o Salmo 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passam sobre mim. Então, mais uma vez, você percebe que a mente de Jonas está encharcada com a palavra de Deus. O saltério está ali. O seu salmo é um reflexo do seu conhecimento do livro bíblico dos Salmos. Jonas, ele é atingido pelas ondas. Após ser lançado ao mar, a primeira luta do profeta é com as próprias águas. As ondas e vagas mostram que, no primeiro momento, o profeta Jonas luta contra as ondas que o cercam e o tentam afogar. Ele está lutando para sobreviver. Mas ele não tem condições sozinho. Absolutamente, ele não tem a mínima condição de sair daquela situação. A oração de Jonas, no entanto, reconhece que ou seja, o Senhor, o lançou nas profundezas, no coração dos mares. Versículo 3. Jonas sabia que a justiça divina existia. Jonas sabia que a justiça divina o alcançara. Talvez, parcialmente, é claro. Talvez o entendimento dele fosse parcial aqui, como nós veremos, inclusive, posteriormente, mas ele tem essa percepção geral. O conhecimento teórico de Jonas a respeito do Senhor o faz consciente de que a sua presente situação não poderia ser atribuída a algo de errado no caráter de Deus, não. E essa tensão, ela está presente do começo ao fim aqui no livro. Ele sabe que Deus é justo, mas ele não entende muitas vezes como juntar as peças do quebra-cabeça. Parece meio confuso, é complicado, eu não entendo. Então, o versículo 4 diz: então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei, porventura, a ver
o teu santo templo. Mais uma vez, nós podemos observar Jonas citando outros salmos. Observe aí o salmo de Jonas, enquanto você escuta, eu recitando aqui, por exemplo, o Salmo 31, verso 22. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença, mas tu ouvistes a voz das minhas súplicas quando clamei por socorro. Ou, por exemplo, o Salmo de número 5, versículo 7. Eu, porém, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Mais uma vez, a ênfase é para o fato de que Jonas tinha conhecimento da palavra do Senhor, do caráter do Senhor, expressado por meio da sua palavra. No livro dos Salmos, por exemplo. Mas Jonas está longe da presença de Deus no templo. O templo, você sabe que era uma expressão física palpável da presença de Deus. E a teologia do templo, ela é muito rica em toda a Escritura. Mas para resumir aqui, você lembra que Deus ele marcou a sua presença com o seu povo quando ele mandou que Moisés construísse um tabernáculo. E no final do livro de Êxodo, você deve lembrar que Moisés é impedido de entrar no templo. Sabe por quê? Porque a glória, a presença de Deus estava lá. E Moisés era um pecador. E Deus precisava ensinar para ele e para o povo, antes da entrada, que eles deveriam se santificar. Por isso que nós temos o livro de Levítico. A necessidade do povo se santificar para entrar na presença de Deus no tabernáculo. Anos depois, um filho do rei Davi, chamado Salomão, construiu um templo magnífico. E de fato, diz lá no Antigo Testamento que Deus esteve presente naquele lugar. Aquele lugar era a marca da presença de Deus. E Jonas está longe dessa presença. Tangível, palpável. E ele afirma, lançado estou de diante dos teus olhos, do teu santo templo. No capítulo 1, versículo 2, nós lemos que Jonas se dispôs para fugir da face do Senhor. A decisão de deliberadamente fugir do Senhor foi exclusiva do profeta Jonas. Foi ele quem fugiu. Não foi o Senhor que o baniu da sua presença, não. Jonas tomou a decisão de tentar fugir da presença de Deus. O distanciamento que ele sente em relação a Deus é consequência das suas escolhas. Decisões tomadas por ele mesmo. Mas o seu desejo começa a mudar aqui. Quando ele passa, ou ele pensa na possibilidade de ser restaurado a presença de Deus no templo, as coisas estão começando a mudar. Por isso que no versículo 5 ele diz, as águas me cercaram, até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até aos fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroeram sobre mim para sempre. Pode olhar para aí e novamente nós podemos imaginar que Jonas está pensando no saltério. Salmo 69, verso 1 diz, salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Jonas tinha a palavra de Deus na sua mente. Talvez ele ainda não tivesse ela no seu coração. Ele diz que o abismo, ou o Sheol, o rodeou. Ele diz que desceu aos fundamentos dos montes, desceu à terra, aos ferrolhos da terra, literalmente ao submundo. A situação de Jonas não poderia ser contornada por ele mesmo. Não havia absolutamente nada que ele pudesse fazer para sair daquele lugar com vida. Era algo que estava totalmente fora do seu controle.
Tem coisas que nós não podemos mudar, apesar dos nossos maiores esforços. Tem coisas que nós não podemos mudar, apesar dos nossos maiores esforços, e Jonas é um exemplo disso. Essa ideia de que nós podemos consertar a nós mesmos por meio do nosso esforço, um esforço moral, certamente estava presente na época de Jonas. Inclusive, é uma ideia, é um pensamento, é uma suposição fundante de todas as demais religiões. Mas no versículo 6, Jonas rejeita essa ideia com muita propriedade. Ele diz que está afundando até o submundo, o mundo submerso mais distante da humanidade viva, inclusive de Deus e do seu templo, cujas trancas e ferrolhos e fechaduras estão sobre ele para sempre. Na realidade, Jonas percebe que ele está condenado e permanentemente barrado por conta do seu pecado, por conta da sua rebelião. E não há nenhuma forma possível de abrir os portões por si mesmo. Ele não consegue pagar a sua dívida, ele mesmo. Esse é o lamento que Jonas faz aqui. Mas nesse mesmo salmo ele agradece. Nós temos uma porção de ações de graças. Aí ainda continuando no versículo 6. Contudo, diz Jonas, fizeste subir da sepultura a minha vida. Ó Senhor meu Deus, quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti. A minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Mais uma vez, olha para o Salmo, enquanto você escuta alguns dos salmos que Jonas ele está provavelmente pensando aqui, nesse momento, nessa oração de ações de graça. Salmo 103, versículo 4 diz, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e de misericórdia. Jonas disse que o Senhor o fez subir da sepultura com vida. Ou Salmo 142, versículo 3. Quando dentro de mim esmorece o espírito, tu sabes o caminho por onde devo andar. No caminho em que ando, ocultaram uma armadilha para mim. A sua alma estava desfalecida. Ou o Salmo 143, versículo 5. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e medito nas obras das tuas mãos. Ele diz que ele se lembrou de Deus. Ou Salmo 88, verso 2. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Ele diz que a sua oração chegou, subiu a Deus. Ou Salmos 31, versículo 6. Tu detestas os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Aqueles que se entregam à idolatria vã de Jonas aí. Ou Salmo 116, versículo 17. A ti oferecerei sacrifícios de ações de graças e invocarei o nome do Senhor. Ele disse que ofereceria sacrifício. Ou Salmo 22, verso 25. De ti vem o meu louvor na grande congregação. Cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. E Jonas disse que o que votou, pagaria. Mais uma vez, a mente de Jonas estava encharcada da palavra de Deus. Mas será se o seu coração estava? Aqui, Jonas tanto agradece pelo livramento efetuado por Deus, como ele promete fazer votos, fazer sacrifícios ao Senhor.
Jonas reconhece o livramento efetuado por Deus em sua vida. A situação do profeta era de alguém que não tinha mais nada a que se apegar a não ser o próprio Deus. Na verdade, nenhum coração humano se atreverá a acreditar nessa graça tão gratuita, tão sublime, tão alta, que custou um valor enorme, a menos que ela seja a sua única esperança. A aparente mudança na vida de Jonas, ela não começou a acontecer até o momento em que ele deu início ao reconhecimento da sua própria condição. Não é quando a história é redirecionada por algum evento miraculoso, sobrenatural, que os grandes milagres do coração acontecem. É quando uma pessoa vem a reconhecer o seu pecado e confessa o seu pecado diante de Deus. E quando, por consequência, Deus restaura o relacionamento dessa pessoa com Ele mesmo, que outrora havia sido rompido. Não foi a cessação espantosa da tempestade que o levou a olhar para a graça de Deus, não. Não foi olhar ao redor e ver como, de maneira espantosa, toda aquela fúria do mar havia cessado. Mas foi a consciência e o reconhecimento da sua própria condição de perdição. E a oração de Jonas termina com um brado, com um grito. Versículo 9: ao Senhor pertence a salvação. O texto diz literalmente que a salvação é do Senhor. E a locução prepositiva aí, ela denota exatamente posse. A salvação pertence somente a Deus. A mais ninguém. Se alguém é salvo, é totalmente pela ação de Deus. Não é uma questão de Deus salvar a pessoa em parte e ela mesma salvar a si mesma em outra parte. Não, jamais. É Deus que nos salva. Não salvamos a nós mesmos. Nós também não podemos salvar isso. A mensagem central do Evangelho é essa. Essa salvação pertence, está nas mãos de Deus. No verso 10, nós temos o desfecho aí. E o verso 10 diz: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Nós ainda podemos questionar algo. Ao observar essa oração de Jonas, será se essa oração, de fato, mostra um arrependimento genuíno do profeta de Deus? Como mencionado anteriormente, várias frases desse salmo são citações de outros salmos, você pôde perceber. Onde Jonas vai costurando porções do saltério à medida em que ele abre o seu coração a Deus por meio dessa oração das profundezas. Certamente nós não observamos na oração de Jonas nenhum erro teológico. Mas é possível notar que, talvez, Jonas não tenha chegado ao arrependimento esperado por Deus na sua vida ainda. Esse é o ponto. Na verdade, o profeta está em um processo de arrependimento. E isso ficará muito mais claro para nós quando nós estivermos no capítulo 4. A oração de Jonas, apesar de sincera, ainda permanece muito focada na sua própria pessoa. Ele está com uma espécie de autoconfiança indevida ainda. Jonas não reconhece a sua culpa de maneira explícita. Apesar dele reconhecer uma ação da justiça de Deus e ver Deus como o autor da situação, ele disse que ele foi lançado no profundo por Deus. Ele foi expulso diante dos olhos de Deus.
versículo 3 e 4. Mas não há aí um reconhecimento explícito de culpa por parte de Jonas. Não foi Deus que o lançou no mar. Os marinheiros o lançaram no mar. Jonas estava fugindo da missão que Deus o havia dado. Então a tempestade chega, os marinheiros ficam atemorizados e chegam à conclusão, dada inclusive por ideia do próprio Jonas, que ele deveria ser lançado no mar. Mas me diga uma coisa, e se Jonas tivesse se arrependido? Mas ele preferiu ser lançado no mar do que tomar a decisão: estou errado, estou arrependido, eu quero voltar para a minha missão. Não foi isso que ele fez. Ele deveria ter clamado pelo perdão de Deus, em arrependimento sincero. Sabe quem foi que fez isso? Rapidamente, os marinheiros. Sabe quem fará isso rapidamente? Os ninivitas. Mas o profeta de Deus não. Continua relutante, teimoso. Jonas preferiu entrar no mar, entrar na possibilidade de afogamento, de morte, do que optar pelo arrependimento. Isso é chocante. Jonas, ele tem um senso de superioridade para com os pagãos, para aqueles que não fazem parte etnicamente de Israel. Parece que ele e o seu povo são mais dignos do livramento de Deus, da misericórdia de Deus. O versículo 8 diz que os que se entregam à idolatria vã abandonam a chance de receber misericórdia. Jonas está pensando em quem aqui? Quem se entrega a idolatrias vãs? Talvez ele estivesse pensando nos marinheiros. Talvez eles estivessem pensando nos ninivitas. Muito mais provavelmente. Em outras palavras, apesar de sua importante descoberta aqui, Jonas, ele ainda não compreendeu a graça tão profundamente quanto poderíamos pensar a princípio. Ainda há no coração do profeta um senso de superioridade e justiça própria que fará com que ele exploda em raiva quando Deus use da sua misericórdia para com aqueles que ele vê como inferiores, pagãos, idólatras. Na verdade, ele consegue enxergar os ídolos concretos que os pagãos adoram. Eles esculpem ídolos. Mas ele não consegue enxergar a sutileza dos seus próprios ídolos do coração. Ele não consegue enxergar como ele mesmo tem sido afetado sutilmente com ídolos do coração. Esses ídolos o impedem de compreender de forma plena que ele também, assim como os pagãos, vive apenas e igualmente pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus. E então ele diz no final que ao Senhor pertence a salvação. Mas isso aqui está muito mais para uma gratidão voltada para si mesmo. O foco é o livramento dele. O foco não é o livramento dos outros. Isso vai ficar claro. À medida que o texto avança, as respostas vão chegando. E a cirurgia que Deus está fazendo no coração de Jonas, ela fica aberta para nós. Nós conseguimos ver todos os fatores que fazem com que ele tome diversas decisões. Ele espera receber misericórdia de Deus, mas os pagãos que se virem.
Eles não merecem a misericórdia de Deus. Ele está clamando por socorro, enquanto que ele está em rebelião contra Deus. Percebe isso? Ele está em flagrante delito diante de Deus, mas ao mesmo tempo ele está pedindo socorro. Para você perceber que muitas vezes nós podemos fazer uso de uma linguagem recheada de teologia. Teologia correta, boa teologia. E mesmo assim essa linguagem está misturada, está andando junto com desobediência a Deus. Essa incoerência não é o que Deus espera dos seus servos e servas. Mas Jonas está vivendo assim. Por trás dessas palavras piedosas, o Senhor me salvou, ainda há aí escondido uma indisposição de Jonas admitir que ele está em flagrante erro contra Deus. Há uma indisposição de reconhecer que não somente ele e os israelitas, mas também os demais povos precisam da misericórdia de Deus. De fato, o nosso profeta está em uma sala de cirurgia. Deus está fazendo aqui algo minucioso, detalhado, para restaurar a saúde espiritual do seu servo. Ele está doente. Ele precisa da ação de Deus e é isso que Deus está fazendo com ele. Nós temos um Jonas que diz palavras corretas, assertivas, mas não está vivendo essas palavras na sua própria vida. Ele não está fazendo com que essas palavras teologicamente saudáveis sejam vivenciadas na prática da sua própria vida. É isso que nós percebemos aqui. E quando nós olhamos para esse salmo, que lições nós podemos tirar dele? Que aplicações nós podemos tirar desse conteúdo tão rico, desse poema do capítulo 2 de Jonas? Eu separei aqui algumas lições para nós. Lembra? Nós estamos falando sobre a igreja e a missão de Deus. Nós somos igreja e nós estamos aqui para realizar a missão de Deus. E a primeira lição diz respeito à atenção que devemos dar ao nosso coração antes mesmo das ações que nós realizamos. Para, como igreja, realizarmos a missão de Deus, nós precisamos dar atenção devida ao nosso coração antes das ações que nós estamos realizando. Nós não precisamos ir até Tarsis para desobedecer a Deus. Sabe por quê? Porque isso inicia no coração. Jonas não precisava ir até Tarsis para demonstrar sua desobediência a Deus. Ela começa aqui. Mas ela saiu daqui e foi para suas ações. A desobediência de Jonas não começou quando ele comprou a passagem em Jope, mas quando o seu coração ignorou a palavra de Deus. O coração precede a ação. O estado do nosso coração é mais importante do que as nossas ações. Na realização da missão de Deus, o seu coração importa. O meu coração importa. O estado do meu coração diante de Deus importa. A segunda lição, e lembra, nós estamos falando sobre a igreja e a missão de Deus. E a segunda lição diz respeito à possibilidade de flagrante incoerência entre o nosso discurso e as nossas ações. A incoerência de Jonas é flagrante aqui. É gritante. Mas nós precisamos urgentemente nos identificar com Jonas para aprendermos a mesma lição que ele precisava aprender.
Será mesmo que nós corremos esse risco de termos uma linguagem saudável, dissociada da nossa prática de vida? Sim, perfeitamente. Será que, às vezes, nos aproximamos de Deus apenas com interesse próprio? E nós podemos perceber, analisando bem, áreas de incoerência em nossa vida? Certamente que sim. Jonas não é um exemplo para você olhar e dizer: poxa vida, que cara é esse? Como é que ele faz algo assim? Não. Mas é para você e eu percebermos que eu posso chegar nessa mesma situação. E Deus não quer isso para mim. Nós não podemos realizar a missão de Deus tendo um discurso saudável, dissociado de uma prática saudável. A nossa ortodoxia precisa estar alinhada com a nossa ortopraxia, com a praxis, com a prática. A doutrina ela deve estar casada com as ações. Se a igreja quer realizar a missão de Deus, ela deve ter uma teologia saudável, mas ela deve ter uma prática saudável também. Vivência, encarnando o ensino. De fato, como já disseram, uma teologia encarnacional. Terceira lição. Lembra, nós estamos falando sobre a igreja e a missão de Deus. E a terceira lição não poderia faltar. A terceira lição diz respeito à necessidade de oração. Será se, assim como Jonas, você e eu temos de ser forçados a orar? Jonas esteve na barriga do peixe por 3 dias e 3 noites. Certamente uma experiência horrível. O que mais Jonas poderia fazer nessa situação se não fosse orar? Deus forçou Jonas à oração. E às vezes você e eu precisamos ser colocados em uma situação em que nós somos forçados a orar. Deus, na sua bondade, na sua imensa misericórdia, traz até mesmo com uma certa frequência as pessoas ao ponto em que elas são forçadas a buscá-lo, forçadas a orarem a Ele. E é muito melhor você orar de maneira forçada do que você não orar de jeito nenhum. Doenças levam as pessoas a orar. O luto traz pessoas à oração. Algumas pessoas podem estar desapontadas nos seus relacionamentos conjugais. Podem estar desapontadas na paternidade, na maternidade. Podem estar desapontadas com a sua carreira profissional. Podem estar desapontadas até mesmo com a sua igreja local. Elas podem chegar ao ponto de estarem desapontadas consigo mesmo. Deus deixa algumas pessoas sem emprego, sem família, sem saúde, para que eles busquem o Senhor em oração. Coisa que não seria possível se elas continuassem tendo aquilo em que elas poderiam se agarrar e não fosse a Deus. Algumas pessoas se afundam em dívidas. Algumas pessoas acordam e têm um ladrão dentro da sua residência. Algumas pessoas têm perdas terríveis na vida. Algumas pessoas vivem em meio à incerteza. Lembra, Deus governa sobre todas essas situações. Deus é soberano sobre cada uma dessas situações. Essas são providências de Deus. São providências da bondade, da misericórdia de Deus. Elas são difíceis, sim. Lógico, claro que sim. Mas elas servem para dar a você e a mim a maior bênção que nós podemos ter nesse mundo.
um coração voltado à oração. Será se Deus precisa forçar você e a mim a orarmos mais? Certamente, se como igreja nós queremos fazer a missão de Deus, nós precisamos orar mais. Nós precisamos nos dedicar à oração. A quarta lição, acompanha comigo. E lembra, nós estamos falando sobre a igreja e a missão de Deus. A quarta lição diz respeito à acessibilidade a Deus. Será se você tem plena certeza, plena convicção de que você pode orar a Deus de qualquer lugar ou em qualquer situação espiritual, emocional que você esteja? Nós estamos aqui em um prédio onde a igreja local se reúne. Mas esse lugar não é um lugar sagrado. Vocês construíram aqui do zero. Podem derrubar, fazer de novo, vender, construir em outro lugar. Porque as pessoas, como foi falado ontem, são o alvo. Não a estrutura. Não é a treliça, é a videira. Nós podemos estar em um lugar como esse e mesmo assim estarmos distantes de Deus. Você pode estar em qualquer lugar, não somente aqui, para buscar a Deus em oração. No seu lar, fazendo os cultos. Aqui também, junto com os outros irmãos. No seu trabalho. Em qualquer lugar, na praia. E buscar a Deus em oração. Isso pensando de maneira geográfica. Mas pensando de maneira espiritual, não há uma condição espiritual, a mais deplorável que seja, que lhe impeça de se aproximar de Deus. Muito pelo contrário. É exatamente nessas condições que Deus mais quer que você se aproxime dele. Nós não iremos nos aproximar de Deus apenas quando estivermos bem espiritualmente. Lá em cima, com a sensação de que estamos quase que flutuando. Não. Jonas estava na situação que estava. E mesmo assim, ele buscou a Deus em oração, porque era o único caminho aberto para ele. Ele precisava daquilo. Lembra, para fazermos a obra, a missão de Deus, realizarmos a missão de Deus como igreja, nós devemos entender que nós precisamos nos aproximar dele em oração, onde quer que nós estejamos, seja lá qual for a condição espiritual que nós estivermos. Quinta lição, fica comigo. Nós estamos falando sobre a igreja e a missão de Deus. E a quinta lição diz respeito à responsabilidade. Será se você consegue olhar para Jonas e perceber que, por melhor que Jonas ore a Deus, o Senhor não permitirá que ele pare de andar no caminho da obrigação. Ok, Jonas buscou a Deus em oração. Era isso que ele deveria fazer. Mas ele deveria continuar aquilo que Deus o havia comissionado para fazer. A responsabilidade vem. A oração não nos exime de fazermos aquilo que nós devemos fazer. No versículo 10 diz que Deus falou ao peixe e ele vomitou Jonas na terra. No capítulo 3, verso 1, logo iremos ver, veio a palavra do Senhor segunda vez e disse que ele deveria se dispor a pregar a Nínive. O fato de nós termos um relacionamento com Deus num ambiente secreto não significa que Deus nos dispensa das nossas obrigações. Senhor, ajuda o meu relacionamento conjugal. Me ajuda a ser uma esposa melhor, um esposo melhor. É esse o caminho mesmo, irmãos. Agora eu vou agir. Agora eu vou fazer o que eu devo fazer. Eu não vou permanecer apenas no secreto, no meu relacionamento com Deus, mas eu vou agir.
Senhor, me ajuda como igreja a fazer a tua missão. É esse o caminho. Mas agora eu vou fazer. Eu vou realizar aquilo que Deus quer que eu realize. Sexta lição. E lembra, nós estamos falando sobre a igreja e a missão de Deus. E a sexta lição diz respeito a recomeço. Será se você consegue ver tudo o que teve que acontecer com esse profeta para que ele fosse restaurado do seu desvio? Ele percebeu que Deus realmente é Deus. E nós não podemos ser restaurados dos nossos desvios até termos um senso de Deus. Jonas enxerga a sua pequenez. Ele vê a glória de Deus. Ele percebe que sem Deus ele não tem esperança, ele está perdido. Jonas virou as costas para Deus, ele fugiu de Deus. E ele descobre que não importa em qual caminho ele corra, ele se dirija, Deus está na frente dele. Jonas é restaurado, o peixe o vomita na terra, e tanto espiritualmente como geograficamente, ele está de volta ao começo. E a história de Jonas, ela pode iniciar novamente daquele ponto. Jonas não é um homem perfeito. Você já percebeu isso? Mas ele está andando com Deus. Deus está andando com ele. Mas Jonas ainda não está no caminho mais próximo que ele poderia estar de Deus. O seu arrependimento é real, é sincero, mas ainda não é completo. É como a obediência de qualquer um de nós. A nossa obediência, se somos verdadeiros servos de Deus, cristãos verdadeiros, ela não é perfeita. O arrependimento de Jonas era real, ele estava arrependido, ele voltou para o Senhor, mas ainda há coisas para se arrepender, porque o arrependimento é assim mesmo, é um processo. Assim como todos nós. O arrependimento acontece no primeiro dia que você entrega a sua vida a Cristo, até o último dia da nossa vida. Lembra, há sempre um recomeço para realizarmos a missão de Deus. Como igreja, para realizarmos a missão de Deus, nós não podemos colocar impeditivos nos nossos desvios. Há sempre um momento para recomeçar, do mesmo ponto onde nós paramos. A sétima e última lição. E nós estamos falando sobre a igreja e a missão de Deus. E a sétima lição diz respeito à graça de Deus. Sabe qual é a coisa mais surpreendente e alarmante de toda essa situação? É que Deus ouve a oração, a súplica do profeta inconstante, incoerente, teimoso, fujão e o livra da morte. E talvez nós pensássemos, Deus, Jonas não merece ouvir que o Senhor ouça a sua oração. Mas é exatamente isso que o Senhor quer nos mostrar nesse livro. Jonas realmente merecia o juízo. Ele estava em desobediência. Ele sabe, ele tem consciência que os ninivitas, sim, eles sim merecem o juízo. Mas Jonas também merecia o juízo de Deus. Mas Deus ensina, tanto a ele como a você e a mim, o que interrompe o juízo. O que interrompe o juízo é o nosso arrependimento. O nosso arrependimento sincero, verdadeiro, interrompe o juízo.
Lembrando da nossa ilustração inicial, se você tivesse um único pedido para fazer a Deus, o que seria? Olhando para Jonas até aqui e já pensando no desfecho que se inicia no próximo capítulo, eu espero que o nosso pedido seja o de ter um coração semelhante ao de Deus. Só assim, como igreja, realizaremos a missão de Deus. Se nós tivermos um coração semelhante ao coração de Deus. Vamos orar. Senhor, obrigado pela Tua palavra, queremos agradecer por esse tempo e pedir que o Senhor aplique a Tua palavra em nossas vidas. Te somos gratos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.